Oi, pessoal. Essa é a primeira aula sobre carboidratos, tá? Vamos contar uma historinha sobre os carboidratos. Era uma vez uma estudante de bioquímica fundamental, Miga, que estava conversando com a sua amiga, chamada Querida. Aí estão Querida e Miga, e a Miga é estudante de bioquímica fundamental. Querida fala: Miga, vou começar uma dieta low carb. E a amiga responde: Querida, e você por acaso sabe o que é um carboidrato? Querida fala: Claro, amiga, carboidrato é isso. E já a amiga fala: Não, querida, carboidrato é isso. E apresentou a ela várias estruturas químicas da lactose, da glicose, da frutose, sacarose, da celulose. Ai, que medo, amiga. Mas a estudante de bioquímica dizia: Pois eu acho lindo essas estruturas. E é assim que vocês vão se tornar depois dessas aulas. Vamos definir os carboidratos? Primeira coisa que a gente tem que ver, que os carboidratos, em termos de massa, elas são as biomoléculas mais abundantes da Terra, sendo que a celulose é a molécula mais abundante. Quando eu falo mais abundante é em termos de massa mesmo, porque, na verdade, em termos de variedade, variações, as proteínas são mais variadas, mas em termos de massa são os carboidratos. Tem diferentes funções. Uma função bem típica é a função energética, mas também tem funções estrutural, tem funções de proteção e reconhecimento celular, tem também função como componente da matriz extracelular, né, entre as células. Então, os carboidratos eles têm funções variadas, apesar da gente considerar que talvez as funções energéticas e estruturais sejam as que chamam mais atenção na maioria dos carboidratos. O nome carboidrato ele pode também ser falado ao contrário, né? Antigamente se usava como sinônimo hidratos de carbono. Hidrato vem de água, né? Porque o hidrato de carbono é um composto que tem a fórmula química CH2ON, né? Então CH2ON ela pode ser, por exemplo, C3H6O3 ou C6H12O6, quer dizer, CH2O mantendo múltiplos dessa estrutura. Essa seria a fórmula mínima, né? CH2O. Quimicamente, essa definição é importante, que quimicamente eu posso classificar, eu posso definir os carboidratos como sendo polihidroxialdeídos, também são chamados de aldoses, ou polihidroxicetonas, né? Polihidroxi, várias hidroxilas e um aldeído, ou polihidroxicetonas, várias hidroxilas e uma acetona. Essas hidroxilas, elas sempre estão em carbonos diferentes, nunca estão no mesmo carbono. Ai, que difícil. Mas quem falou que é difícil é aquela que não é estudante de bioquímica, né? Vocês não. Então vamos ver aqui uma aldose e uma cetose. Agora, nessa figura está mostrando um polihidroxialdeído. À esquerda, né? O aldeído está sendo mostrado com esse quadrado verde, né? É C dupla OH. Vocês lembram das funções orgânicas? Vocês fizeram química orgânica. Então esse é um aldeído. E aqui eu tenho as hidroxilas. É o grupo OH. Então esse polihidroxialdeído, também é chamado de aldose, ele tem quantos carbonos? Tem 6 carbonos, né? E um aldeído e 5 hidroxilas. Então, é um polihidroxi, várias hidroxilas e um aldeído. E aqui à direita está mostrando uma polihidroxicetona. A cetona, como está sendo representada aí, né? Aqui a cetona, ela é um C-O entre dois carbonos, né? E essa polihidroxicetona que está mostrando aqui também é chamada de cetose. Geralmente esse sufixo ose é muito usado para os carboidratos.
Então, eu tenho glicose, é um carboidrato, frutose, é um carboidrato, celulose. Então, o ose, geralmente, quando você vê uma molécula que termina em ose, você lembra que é um carboidrato. E essa cetose, ela tem 5 hidroxilas também e uma cetona. Então, a polihidroxicetona. Os carboidratos, eles podem ser classificados quanto ao número de unidades fundamentais, ou seus monômeros. Então, se ele tem uma unidade só, ele é monossacarídeo. Se ele tem algumas unidades, poucas, é oligosacarídeo. E se ele tem muitas unidades, é polissacarídeo. Então, eu tenho classificação: monossacarídeo, oligosacarídeo, polissacarídeo. Monossacarídeos correspondem a apenas uma unidade de polihidroxialdeído ou polihidroxicetona. E essa unidade, o número de carbonos dessa unidade também é variado. Normalmente, vai entre 3 carbonos e 7 carbonos. Se ele é 3 carbonos, são trioses. Tri, de 3, né? Ose, porque é o sufixo dos carboidratos. Se ele tem 4 carbonos, são chamados tetroses. Tem 5 carbonos, pentoses. E 6 carbonos, hexoses. Então, eu tenho aqui, estou mostrando 2 monossacarídeos. Eu tenho aqui a glicose, né? Glicose. Tem 6 carbonos, então ela é chamada de uma hexose. Aqui à direita dela tem a ribose, que tem 5 carbonos e é considerada uma pentose por causa disso, tá? Então, a glicose é um monossacarídeo. Sim, é uma unidade. Ela é uma aldose ou é uma cetose? A glicose, ela é uma aldose porque ela tem um aldeído. E ela, como monossacarídeo, ela é chamada quanto ao número de carbonos que ela é. Ela é uma hexose, tá? E já a ribose também é uma aldose, é um monossacarídeo que é uma aldose e é uma pentose, tá bom? Tem aqui nesse slide alguns monossacarídeos representativos. Então, aqui mais à esquerda eu tenho o gliceraldeído. Ele, como falado, ele tem um aldeído, né? Ele, no caso, é uma aldose, porque ele tem um aldeído, e ele é considerado, então, uma triose, né? É difícil escrever aqui. Uma triose porque ele tem 3 carbonos, tá? Tá bom? É a menor triose que existe. O mínimo que tem de número de carbonos de um carboidrato são 3 carbonos. E ele tem 2 hidroxilas, né? Certo? Já aqui, no segundo, eu tenho aqui uma cetose. Essa cetose é chamada de dihidroxiacetona e ela é uma cetose e ela é uma triose também. Tá? Então, aqui o gliceraldeído é uma aldotriose, porque é uma aldose, e a dihidroxiacetona é uma cetotriose, porque ela é uma acetona. Então, eu tenho aqui outros exemplos. A D-glicose é uma hexose, é um aldeído, hexose. A frutose, como ela tem uma cetona, ela é uma cetose, uma cetohexose, porque ela é uma cetose, que é uma hexose, tem 6 carbonos. E aqui eu tenho a ribose, que também tem um aldeído, né? Então é aldopentose, tá? Porque tem 5 carbonos, né? Então, vocês entenderam mais ou menos? Continuando, eu tinha falado que os monossacarídeos seriam uma unidade só. Oligosacarídeos são polímeros que são compostos por poucos resíduos de monossacarídeos, ligados por ligações glicosídicas. Quer dizer, o mínimo é 2, né? Se eu tenho 2 resíduos de monossacarídeos ligados por ligação glicosídica, se são 2, eu chamo de disacarídeos. São 3 trissacarídeos. Se forem 4, tetrasacarídeo e assim por diante. Os mais comuns dos oligosacarídeos são os disacarídeos. E um bem comum, né, um disacarídeo bem famoso é a sacarose, que é o açúcar comum, que você encontra no bolo, a gente coloca para adoçar o café, o leite, o chocolate e tal. Então, é um disacarídeo, a sacarose, que é formado por resíduos de glicose e frutose. Se eu pegar aqui a sacarose, essa parte aqui
que está à esquerda representando, é uma glicose. O resíduo de glicose. E desse lado aqui eu tenho o resíduo de frutose. Tá? Você está vendo que, na verdade, aqui está mostrando a fórmula delas, da glicose, da frutose, estão numa fórmula de um anel, né, fechado. Né? Porque a gente vai ver que a gente apresentou eles na forma linear, mas eles podem se dobrar formando um anel, como vocês vão ver. Finalmente, os carboidratos podem ser classificados em polissacarídeos também. E os polissacarídeos são polímeros compostos por centenas ou milhares de resíduos de monossacarídeos ligados por ligações glicosídicas. Esses polissacarídeos, esses polímeros, podem ser homo ou heteropolímero. Homopolímero é quando acontece quando ele é formado sempre do mesmo resíduo de monossacarídeo. Então é um homopolímero. Se ele for formado de resíduos diferentes, de unidades diferentes, ele se torna um heteropolímero. E interessante no caso dos carboidratos, dos polissacarídeos, eles podem tanto ser lineares como ramificados. Ao contrário das proteínas, que sempre são lineares, e ao contrário dos ácidos nucleicos do DNA, sempre é linear, o RNA sempre é linear, mas os carboidratos, polissacarídeos, podem ser lineares ou ramificados. Exemplos de polissacarídeos, eu tenho a celulose, o amido. E aqui está mostrando nessa figura uma representação, né? Os monômeros, por exemplo, monômero pode ser glicoses, se juntando, formando um polímero com essas ligações entre eles, né? E esse é um processo de polimerização. Então, essa figura está mostrando, então, que os polissacarídeos podem ser homopolissacarídeos, formados por a mesma unidade, né? O mesmo tipo de unidade, ou heteropolissacarídeos formados de unidades diferentes. Tá? E eles podem ser lineares ou podem ser ramificados. Interessante que os monossacarídeos, eles normalmente possuem carbonos quirais. Ora, o que são carbonos quirais? A gente até já viu quando viu aminoácidos, né? E que os carbonos quirais são aqueles carbonos também chamados carbonos assimétricos, que estão ligados a 4 grupos diferentes. Né? Então, eu vou estar apresentando aqui a menor das aldoses, que é o D-gliceraldeído. Desculpa, eu tenho a forma D do gliceraldeído ou tenho a forma L do gliceraldeído. Então, vamos ver aqui a estrutura. Aqui é um aldeído, que não está mostrando, aqui é o C dupla, dupla OH, né, o aldeído aqui. Esse carbono, que é um carbono quiral, esse carbono que está num círculo está ligado ao aldeído, está ligado a um hidrogênio, a uma hidroxila e o CH2OH. São 4 grupos diferentes, então é um carbono quiral. Então ele é um carbono que tem, com carbono quiral, essa molécula tem atividade óptica. Eu posso ter um estereoisômero desse gliceraldeído. E ele é exatamente aqui no caso a imagem especular. Né? Nessa representação, o D-gliceraldeído é o que tem a hidroxila para a direita. E o L-gliceraldeído vai mostrar a hidroxila para a esquerda. Essa configuração D e L, que foi usada para o gliceraldeído, depois foi transportada para os aminoácidos. Lembra da aula de aminoácidos? Tem o L e o D aminoácido. Foi por analogia ao gliceraldeído. Então, carbonos quirais ou assimétricos são aqueles que possuem 4 grupos ligantes diferentes. A existência de carbonos quirais implica na existência de possíveis estereoisômeros. E os estereoisômeros são isômeros que diferem pela disposição espacial dos átomos no espaço. O número de estereoisômeros é igual a 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. No caso aqui, o gliceraldeído só tem um carbono quiral. Então, o número de estereoisômeros é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, só existem 2 estereoisômeros. O D-gliceraldeído e o L-gliceraldeído. Então, ela está mostrando de novo, né?
o D-gliceraldeído e o L-gliceraldeído. A gente vai olhar a posição, a configuração aonde está a hidroxila. Se tiver para a direita, é o D-gliceraldeído e à esquerda é o L-gliceraldeído. O D, esse nome D e L, significa originalmente o desvio da luz plano polarizada. D, esse D é de destrógeno, na verdade, e L de levógeno. Destrógeno para a direita, levógeno para a esquerda. Tem um aparelho que se chama polarímetro, que é usado para ver o desvio da luz. Como esses compostos podem ter atividade de desviar a luz, eles são ditos que têm atividade óptica. E no caso do gliceraldeído, o que gira para a direita tem a hidroxila para a direita, nessa representação. E o L-gliceraldeído, que gira para a esquerda, a luz tem a hidroxila para a esquerda. D é destrógeno, desvia a luz polarizada para a direita. L, levógeno, desvia a luz polarizada para a esquerda. Quando foi proposto isso, que foi o Fischer que propôs isso, ele sabia que um gliceraldeído desviava a luz para a direita e o outro isômero para a esquerda. Só que ele não sabia qual dessas duas fórmulas que desviava para a direita e qual que desviava para a esquerda. Ele não sabia. E aí ele chutou. Ele chutou que o D era esse e o L era esse. Isso foi lá no século XIX ainda, ou no começo do século XX. 50 anos depois, se teve as condições exatas de determinar quem que desviava para a direita, quem que desviava para a esquerda. E ele tinha acertado, na sorte. Ele tinha 50% de chance de acertar, né? E o D e L aqui no caso, como reconhecer quem é quem, né? O D e L definido pela posição da hidroxila. D direita, L à esquerda. Então, o D-gliceraldeído e o L-gliceraldeído são considerados enantiômeros. Enantiômeros são aqueles estereoisômeros que são imagens especulares, são uma imagem do outro no espelho. Porque tem alguns estereoisômeros que não são imagens especulares, tá? Mas esses são. Eles estão enantiômeros. Então, vamos fazer aqui uma pergunta. Quantos carbonos quirais e estereoisômeros possuem esses monossacarídeos? Então, eu tenho aqui à esquerda a glicose, né? E ela tem quantos carbonos quirais? Esse carbono aqui é quiral? Não é, porque o carbono ser quiral, ele precisa estar ligado a 4 grupos diferentes. Como ele tem aqui uma dupla ligação, ele só está ligado a 3 grupos, esse primeiro carbono 1. Não pode. Esse último carbono, que é o carbono 6, ele está ligado a 2 hidrogênios. Como os 2 hidrogênios são iguais, esse carbono não pode ser carbono quiral. Então, quem são os carbonos quirais, na verdade? Só pode ser esses 4 aqui. O carbono 2, o 3, o 4 e o carbono 5. São os carbonos quirais. No caso da frutose, eu tenho esse primeiro carbono 1 não é quiral, porque ele está ligado a 2 hidrogênios, né? Então ele não pode ser o carbono quiral, porque ele não pode ser assimétrico. O carbono 2 também não é quiral, porque ele está ligado só a 3 grupos. O carbono 6 também não é quiral, porque está ligado a 2 hidrogênios. Então, o que ele possui são 3 carbonos quirais. Então, o número de estereoisômeros é 2 elevado à quarta para a glicose e 2 elevado à terceira para a frutose. Então, como eu falei, no caso da glicose eu tenho 2 elevado à quarta, são 16 estereoisômeros. No caso da frutose, 2 elevado à terceira são 8 estereoisômeros. Então, eu tenho mais estereoisômeros, no caso, para a glicose, né, que tem um aldeído, do que o da frutose, que tem uma acetona. Apesar de ambos terem o mesmo número de carbonos. Né? Glicose e frutose são ambos hexoses. Mas a glicose é uma aldohexose e a frutose é uma cetohexose. E agora, DOL. Quando eu olho
Porque quando no caso do gliceraldeído, eu falava que eu tinha que olhar se a hidroxila era para a esquerda ou para a direita. Mas aqui no caso, quando eu olho a glicose ou olho a frutose, vejo que tem várias hidroxilas, né? Para um lado e para o outro. Como é que eu vou saber se é D ou L? Como é que é a convenção? Eu vou olhar a hidroxila, a posição da hidroxila ligada ao último carbono quiral. O último carbono quiral é esse aqui, é o carbono número 5, no caso da glicose, e é o carbono número 5 no caso da frutose. Portanto, eu olho aqui a posição da hidroxila, está para a direita, é D. Essa aqui também está para a direita, é D. Então, aqui é a D-glicose e aqui é a D-frutose. Essa slide está mostrando, então, todas as formas de monossacarídeos de 3, 4, 5 e 6 carbonos. Tá? Então, de 3 carbonos, eu só tenho aí em vermelho aqui, olha, eu tenho em vermelho os carbonos assimétricos. No caso do gliceraldeído, ele só tem um carbono assimétrico. Então, o número de estereoisómeros é 2 elevado a 1, né? 2. Então, eu tenho o D-gliceraldeído e eu vou ter o L-gliceraldeído, que não está mostrando, aí está mostrando só as formas D. Eu posso ter todas as formas L, que são... As formas L são todas imagens ao contrário, tá? Então, algumas de 4 carbono tem uma eritrose, treose, 5 carbono tem uma ribose, e aí tem todos... A glicose tem 6, a manose, a galactose, e tem uns nomes estranhos, né? Tipo gulose, é uma hexose, a talose, tá bom? Quando eu pego aqui alose, altrose, glicose, todos esses aqui são estereoisômeros. No caso das cetoses, também mostrando só as formas D, eu tenho menos formas, eu tenho menos estereoisômeros, porque as cetoses, como a cetona, ela fica no meio, né, da estrutura, a cetose tem menos um carbono assimétrico, menos um carbono quirol do que as aldoses. Quando elas têm se eu tenho dois monossacarídeos de mesmo número de carbonos e uma é aldose e outra é cetose, a aldose vai ter um carbono assimétrico a mais. E aí vai ter mais estereoisômeros, tá? Então, aqui, a dihidroxiacetona, por exemplo, que tem 3 carbonos, ela não tem nenhum carbono assimétrico, não tem estereoisômero. Já a eritrulose vai ter um carbono assimétrico, vai ter 2 estereoisômeros. Então, e aí então eu tenho aqui a representação dos de 5 carbonos, de 6 carbonos, tá? Então, a ribulose é uma cetose de 5 carbonos, a frutose é uma hexose de 6 carbonos. Mas eu tenho assim, tipo, psicose, olha que nome legal, psicose também é uma hexose de 6 carbonos.